Começando a nossa aula hoje no módulo 1, unidade 1, rede de computadores. No primeiro horário, a apresentação da disciplina. No segundo horário, a evolução histórica das redes de computadores. No terceiro horário, redes convergentes. E no quarto horário, principais tipos de meio de transmissão. Eu sou a professora Ana Lúcia, professora de informática do Centro Tecnológico do Amazonas, CETAM Novos Caminhos. Aqui nós temos um pequeno conceito, né? As redes de computadores, elas surgiram por volta de 1950, na segunda geração dos sistemas computacionais. Durante esse período, foram desenvolvidos aí padrões para o cabeamento de terminais aos mainframes, que eram os grandes computadores. Como, por exemplo, aí nós temos os cabeamentos, né? Os cabeamentos coaxial, conexões RS-232 e conexões via portas LPTI. Uma das características dessas primeiras redes era a baixa velocidade. Tinham os protocolos especiais que foram desenvolvidos para esses fins. E destacando aí, né, o SNA da IBM, que era um protocolo especializado em interligar terminais remotos aos mainframes, os grandes computadores. E esses terminais eram interligados através de conexões dedicadas. Nessa época, surgia o conceito de áreas geograficamente distribuídas, ou WAN, que é Wide Area Network. Na década de 1960, a ideia então desses sistemas de computadores centralizados, né, foi mudando para dar lugar ao conceito de computadores aí em rede, né? E o custo, aí, uma das principais causas dessas mudanças do sistema de computadores de grande porte para as redes de computadores foi aumentando. Então, pois o preço ao desempenho de pequenos computadores parecia muito melhor. Então, para os fabricantes de pequenos computadores, né, o custo era essencial, deveria ter um custo menor. Em 1970, iniciavam-se então as primeiras redes locais LAN, que eram usadas para criar links de alta velocidade entre grandes computadores centrais, né, e em determinados locais aí que funcionavam esses computadores. De muitos sistemas competidores, né, que competiam com isso, eram criados nessa época também a Ethernet e a ARCnet, que eram os mais populares, então os sistemas mais populares da época. Definições de redes locais. Rede local LAN. São redes privadas contidas em um prédio, como também em alguns campos universitários, com alguns quilômetros de extensão. A tecnologia de transmissão quase sempre consiste em um cabo de par metálico, coaxial ou fibra ótica, onde as máquinas encontram-se conectadas e apresentam uma velocidade que pode variar de 10 mph a 10.000 mph, tendo um baixo erro de transmissão, um baixo desempenho. Então cito aí a Ethernet. Rede Metropolitana MAN. Metropolitan Area Network. É uma versão ampliada da LAN. E ela pode atingir aí dezenas e poucas centenas de quilômetros, com uma velocidade de até centenas de Mbps. Ela apresenta como elemento principal os backbones das operadoras para o tráfego de triple-play, de voz, imagens e dados, com distância entre conformidades aí nessas definições das MAN. Embaixo nesse slide, eu peço a você, aluno, que faça uma pesquisa e apresente os resultados na próxima aula, ok? A primeira pergunta é: qual o conceito de backbone? A segunda é sobre as aplicações de triple-play. Faça a sua pesquisa, tá? Coloque no caderno, escreva no seu caderno e traga aí na próxima aula para a gente ver os resultados. Redes de longo alcance WAN, Wide Area Network, não apresentam limites de distância, né? Elas podem abranger uma ampla área geográfica,
ou até mesmo um país, um continente, elas apresentam uma baixa taxa de erro e de propriedade, ela é de propriedade pública ou de operadoras de telecomunicações. As operadoras é que têm, né, esse domínio aí com essas redes de longo alcance. Rede PAN, Personal Area Network, também chamada de rede de área pessoal. São redes que usam tecnologias de rede sem fio para interligar os mais variados dispositivos, como computadores, smartphones, etc. Então, é em uma área muito reduzida, né? Elas são utilizadas. Vamos falar agora da SAN, que é a Storage Area Network. Rede de armazenamento, né? É uma rede que faz o armazenamento e o objetivo dela é a interligação entre vários computadores e dispositivos aí dos armazenamentos em uma área limitada. Então ela só faz aí o armazenamento nessas limitações aí da área. Rede com grande taxa de transmissão e ela utiliza tecnologias de protocolo de altíssima eficiência, ok? E na atualidade, essas redes de computadores envolvem equipamentos, envolvem protocolos, modelos de referência para usar em hardwares, em softwares de redes. O principal fator aí do compartilhamento de recursos, né, com o objetivo de tornar programas, né, e equipamentos, e especialmente aí as informações para o usuário sejam de bom alcance, que eles possam alcançar aí esses programas, esses equipamentos, as informações aí, né, e tenham acesso aí a tudo isso aí. No modelo aí cliente-servidor, é possível que haja, né, um compartilhamento de servidores entre todos os usuários da rede. Então, nesse modelo aí, esse compartilhamento é possível e essencial aí. Agora vamos falar de redes convergentes, tá, pessoal? Redes convergentes são combinações de dados, de voz e de vídeo, e outros também, né? Elas utilizam aí uma única rede. Então, nos dias de hoje, né, esse conceito é presente aí nas empresas. Elas adotam essas soluções tecnológicas que visam aí a redução de custos. Sempre as empresas aí visando redução de custos, tá? Um dos primeiros exemplos que podemos citar, né, é a convergência entre redes e voz e dados. É necessário que somente seja fornecida aí uma conexão de dados. Não é necessário, então, distribuir com uma rede específica para a telefonia. Então, a redução de custo e a infraestrutura, o tempo da implementação é essencial aí para a empresa. Para quem tem empresas de outros países que têm filiais no Brasil ou em outros países, a economia, então, é ainda maior, né? O custo com essas ligações, né, adicionais, né, é muito bom para a empresa. Ela vê aí como um fator predominante esses pequenos custos. E a grande vantagem aí das redes convergentes, né, que é de trazer a mobilidade para a rede de dados, né, onde elas podem aí permitir ainda que o colaborador tenha acesso aí a um ramal de qualquer lugar onde ele esteja. Então ele pode ter acesso ao ramal dele aí sem precisar estar tendo aí custos com isso aí. Esse conceito também abrange a videoconferência, né? Possibilita as reuniões online, onde aumenta a produtividade, a colaboração entre os integrantes da equipe, a redução dos custos com viagem para reuniões e outras coisas mais, né? Então, as redes convergentes, ela otimiza esses recursos de infraestrutura. Ela traz as eficiências e muitas eficiências. E também essas eficiências contribuem para as suas operações. Mas se não for bem planejada, bem projetada, aí, ela pode causar problemas aí, tanto os de performance como os de risco de segurança aí para essa empresa.
Esse exercício eu passei aí no último dia que nós tivemos em sala de aula. Alguns alunos já me entregaram, outros ainda não me entregaram. Então eu peço que vocês vejam o conteúdo, façam ou então façam uma pesquisa, tá, para responder essa pergunta. Quais as principais vantagens e as desvantagens das redes convergentes? E me entreguem aí na próxima aula em sala. Essa parte aí a gente não viu em sala no último dia, né? Então eu estou colocando aqui para a gente ver, né? Então fala sobre os meios de transmissão, né? Que são meios de transmissão, são usados nas redes de computadores, além de técnicas usadas para ligar as estações ao meio. Então ligar, tá, os cabos ao meio físico, para que tenha acesso aí às transmissões, né? Qualquer meio físico é capaz aí de transportar essas informações eletromagnéticas. Então, é possível de ser usado em rede de computadores. Então, os cabeamentos, tá, que são meios físicos, têm que ser ligados aí, né, aos meios. Os cabos têm que ser ligados aos meios de transmissão. Bem, temos aí então os exemplos de meios de comunicação, né? Os meios de transmissão guiados, temos três exemplos: o par trançado, o cabo coaxial, tá? E fibra ótica. Todos esses são cabos, tá? E os meios de transmissão sem fio, que são de radiodifusão, o infravermelho, micro-ondas e os ondas de luz. Vamos falar um pouco agora do cabo de par trançado, né? Que são 4 pares de fios de cobre enrolados assim, tipo espiral, em espiral, né? E este sistema cria a barreira eletromagnética que reduz aí o ruído externo. Cada par, então, utiliza aí um padrão de entrançamento, são diferentes os entrançamentos, tá? E eles, para que isso? Para que evitar a interferência entre esses pares, para evitar isso. Os cabos de rede então precisam suportar uma frequência, essas frequências são altas, então eles precisam ser fortes o suficiente para suportar isso. E causa para que eles não causem um mínimo de problema no sinal, né? Porque não cause problema aí, tá? E ele tenha um bom sinal. Então, os cabos de pá trançados, né, são classificados aí em categorias, né? E essas categorias indicam a qualidade do cabo, a frequência máxima que ele pode suportar. Então, cada categoria aí é composta por um conjunto de características técnicas e de normas de fabricação. Tudo isso aí é incluído aí, tá, no par, no cabo, é especificado aí tanto as qualidades, a frequência dele e a característica aí, as normas de fabricação. Falando aí de categoria de cabos de par trançado, né? Então nós vamos falar que em todas essas categorias, né, a distância máxima permitida é de 100 metros, tá? Com exceção aí das redes de cabo de 10G, que são cabos de categoria 6, onde é que essa distância aí máxima cai para apenas 55 metros. Então isso aí é uma variação aí dos cabos de par trançados aí referente às suas categorias. Caro aluno, veja na unidade 3 os exercícios referentes à unidade 1 e 2, as atividades avaliativas de desenho de rede SAN e cliente-servidor. Agora falaremos sobre o cabo de par trançado blindagem. Os cabos blindados podem prestar bons serviços, né, em ambientes com forte interferência eletromagnética, né? Como, por exemplo, aí, os grandes motores elétricos ou as grandes antenas de transmissão, aquelas que estão próximas, as mais próximas. Então, a blindagem não tem relação direta com a categoria do cabo, tá, ok? Os cabos sem blindagem são tanto mais baratos, são mais flexíveis e mais fáceis de crimpar. É por isso, então, que eles são mais populares, são de muito acesso,
muitas pessoas compram esses cabos, utilizam esses cabos por causa dessa facilidade. Os cabos blindados, né, eles têm aí suas divisões aí em categorias, né? O FTP, que são cabos aí sem blindagem, né? Eles não têm essa blindagem nos cabos. O STP, que são cabos com fios que são ligados uns aos outros, né? Com um número mínimo de voltas por centímetro, tá? E os cabos SSTP, que oferecem uma proteção, né, boa contra essas interferências eletromagnéticas, né? É a razão aí porque é recomendado aí nessas instalações, nas proximidades de cabo de energia elétrica. Então a gente vê aqueles portes de energia, tá? E os cabos de rede passam ali naquele porte. Então esse cabo aí é recomendado, o cabo SSTP, para que seja utilizado aqueles postes. Eles podem ficar perto aí dos fios da energia elétrica, que não vai causar problema nenhum, ok? Por hoje é só, né? Vamos encerrar a nossa aula e até a próxima aula.